interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda gratuita do plebiscito sobre a forma e o sistema de governo. De acordo com a Lei número 8.624, de 4 de fevereiro de 1993. E dentro de 17 minutos assista Renascer, capítulo inédito. Presidencialismo dia a dia. Veja as manchetes de hoje nos principais jornais do país. O Estado de São Paulo. Extermínio de menores cresce 38% no Rio. O Globo. Passeata de crianças pobres para o centro de São Paulo. Folha de São Paulo. Nova onda de saque a supermercado no Rio chega à Baixada Fluminense. Presidencialismo é isso. Fome, miséria, humilhação. Boa noite, Brasil. No ar, o programa da Frente Parlamentarista Ulisses Guimarães. Triste do país que abandona suas crianças. Mais triste ainda é o país que não respeita os seus velhos. Desde que foi criada, a Previdência Social tem sido um dos maiores símbolos, um dos maiores exemplos da incompetência do sistema presidencialista. Incompetência e corrupção. Mas agora, uma luz aparece no fim do túnel. Entre outras coisas, como mostra a revista Veja, o ministro Antônio Brito já conseguiu, em 6 meses, reduzir a fila dos aposentados, dobrar o número de aposentadorias concedidas por mês e reduzir praticamente à metade o déficit da Previdência. Ministro Antônio Brito, qual é a mágica? Mágica? Não tem mágica nenhuma em termos de Previdência. Na verdade, o que está acontecendo de positivo na Previdência Social é uma amostra, uma pequena amostra do que o parlamentarismo pode fazer se for implantado no Brasil. Sabem por quê? Porque enquanto o governo errava e errava no período Collor com a Previdência, deputados de vários partidos, mas deputados comprometidos com a Previdência, se organizaram e fizeram um projeto com aquelas coisas. Vamos pagar o que devem, vamos cobrar de quem deve, tudo isso que está acontecendo. E esses deputados passaram a dar apoio, comprometeram-se com a ideia de uma outra Previdência. Eu assumi o ministério e assumi tendo um projeto a cumprir, trabalhando com pessoas profissionais, sabendo que o Congresso daria apoio àquelas medidas. Então não fica essa história de vai o Congresso para um lado, vai o ministro para o outro, troca de ministro, muda e muda. Na Previdência tem havido projeto, compromisso entre o Congresso de um lado, o governo do outro e continuidade. Compromisso? Continuidade? Projeto? Troquem isso tudo por uma palavra só: parlamentarismo. À medida em que se aproxima o plebiscito, aumenta cada vez mais o interesse das pessoas sobre as diferenças entre o presidencialismo e o parlamentarismo. No programa de hoje, continuamos explicando como funciona o sistema parlamentarista. E vamos aproveitar a presença do ministro Antônio Brito, que vai fazer alguns comentários. Como é a eleição no sistema parlamentarista? A eleição no sistema parlamentarista é exatamente igual à do sistema presidencialista. Ou seja, você elege pelo voto direto o presidente da República, os governadores, os senadores, deputados, prefeitos e vereadores. A única diferença é que no sistema parlamentarista não tem segundo turno. É um turno só. Isso mostra que dizer que vai se tirar o direito de voto das pessoas, perdoem, mas é uma mentira. O presidencialismo oferece a possibilidade de uma vez a cada 5 anos a pessoa se enganar indo buscar um mágico ou um salvador. O parlamentarismo mantém a possibilidade aquela de o povo votar, mas acrescenta uma outra possibilidade: a de a qualquer momento o povo poder interferir, o povo não ter que ficar 5 anos pagando pelo erro que cometeu quando elegeu um presidente.
No parlamentarismo, vota-se, mas além de se votar, participa-se o tempo todo. E por isso, o parlamentarismo é melhor que o presidencialismo. No parlamentarismo, como será escolhido o primeiro-ministro? Primeiro, após a eleição, o presidente indicará o nome do primeiro-ministro ao parlamento, formado pelos deputados. Segundo, o primeiro-ministro indicado tem 10 dias para apresentar o seu plano de governo ao parlamento, que, por sua vez, tem 5 dias para examinar e decidir se aprova ou não o plano apresentado. Terceiro, se a maioria do parlamento aprovar o plano, o nome do primeiro-ministro estará automaticamente aprovado. Prestar atenção, 5 dias, 10 dias, no parlamentarismo tem prazo, porque há uma maioria no Congresso e essa maioria é governo e está comprometida com o governo. Então não acontece o que acontece no presidencialismo, de o Congresso faz cera, espera, segura, até inventar uma expressão frita, vai fritando o presidente enquanto a crise cresce e toma conta do país. Parlamentarismo não, prazo e compromisso. Amanhã a gente continua. Boa noite. Um Congresso que tenha a nossa cara, nossa maneira de pensar, nossa coragem para agir e um poder moderador e imparcial, justo e independente, que represente e respeite, acima de tudo, a vontade do povo. Um modo simples de começar a contar uma nova história para o nosso país. Uma história que você mesmo vai ajudar a escrever. Pois é, fica todo mundo dizendo que você tem que escolher quem vai mandar no país. É o presidente? É o primeiro-ministro? Mas, na verdade, quem tem que mandar no país não é uma pessoa só, são todas. Você, eu, todos os brasileiros. E no dia 21 de abril, você tem que escolher a forma e o sistema de governo que garantem isso. Não é mesmo, Carvana? Claro, Gilce. Uma pessoa só não pode representar todo o povo brasileiro. Os presidencialistas vivem dizendo que o Congresso não representa bem o país porque, por exemplo, não tem metade de homens e metade de mulheres. E um presidente? Um presidente, por acaso, é metade de homem e metade de mulher? Pois é, pra você ver como é absurdo esse argumento, né? E olha, votando no rei, você ganha muito mais que um rei. Você ganha o sistema de governo mais moderno e democrático que existe, o parlamentarismo monárquico. Parece até propaganda de sabão em pó, né, gente? Mas a verdade é que o parlamentarismo monárquico é o único que contém voto distrital misto. E atrás desse nome complicado está a maneira mais simples de eleger um Congresso eficiente e que realmente represente a população brasileira. Com o voto distrital misto, metade dos deputados é eleita pelos votos nos seus distritos e a outra metade é eleita pelos votos nos seus partidos. Vamos tentar explicar a primeira metade. Imagine que o país fosse dividido em pequenos distritos eleitorais. O seu distrito podem ser os bairros em volta da sua casa ou pode ser a sua cidade, se ela não for muito grande. Divididos esses pequenos distritos, cada partido apresenta só um candidato a deputado por distrito. O candidato mais votado vai para o Congresso. Mas na hora de votar, você não tem 2.000 candidatos para escolher. Tem 10, 20. Você conhece melhor os candidatos, porque eles estão mais perto de você. Resultado? A qualidade do seu voto melhora muito. E o que é melhor? O deputado eleito pelo seu distrito não tem como sumir por 4 anos e só aí aparecer de novo. Você conhece ele. Você cruza com ele na rua, você pode cobrar e ele tem que prestar contas, porque no parlamentarismo monárquico o rei pode dissolver o Congresso a qualquer momento se os deputados não estiverem trabalhando de acordo com os interesses do povo. Agora vamos falar da outra metade dos deputados. Esses deputados são eleitos proporcionalmente ao número de votos de cada partido. Você vota na legenda e as cadeiras no parlamento são preenchidas de acordo com o percentual de votos dos partidos. Se o partido X teve 10% dos votos, o partido X vai ter 10% dos deputados dessa metade. Assim,
todas as correntes de ideias ficam representadas, mesmo que não sejam as mais votadas nos distritos. Pois é, Gilce. E o voto distrital misto tem mais outra vantagem. Os deputados gastam muito menos dinheiro com as campanhas eleitorais. Isso, além de permitir que gente do povo chegue ao Congresso, evita que os deputados precisem de rios de dinheiro e fiquem de rabo preso para conseguir. Votando no rei, na monarquia, você vota nisso tudo. E ainda conquista um Congresso que, de fato, representa proporcionalmente o país, como você vai ver nos próximos programas. É uma mudança para valer, e não a meia sola que os outros estão tentando vender para você. Pense bem, você acha que o Brasil precisa de uma meia sola ou de um sapato novinho em folha? Vote no rei e ganhe um país inteiramente novo. Como você viu, na monarquia, e somente na monarquia, você participa decisivamente, através do seu voto, da vida política e administrativa do país. O presidencialismo caça o seu direito ao voto durante 5 longos anos. Já na monarquia, você vota sempre que o Brasil precisa de você. Vamos coroar a democracia. Vote no rei. Povo brasileiro, há poucos dias eu assisti na televisão um jovem a repetir que estava cansado disto, cansado daquilo, e perguntava se não havia ninguém de vergonha. E vinham os parlamentaristas e diziam: não, não vai haver. Só o parlamentarismo. Impostura, meu irmão e minha irmã. O que este país necessita é de bons governantes, de gente capaz, gente que se faça respeitar, gente acatada. Porque o exemplo vem de cima. Sempre que esse país teve bons presidentes, ele avançou firmemente. Avançou firmemente. Vejam a história do Brasil e vocês irão ver. O exemplo vem de cima. Mudar para parlamentarismo para cair na confusão? Enfraquecer mais o país ainda? Não. Nós temos que seguir com a república e com o presidencialismo e lutar para acertar um dia e eleger o governante que realmente nós necessitamos. Diga não ao parlamentarismo e à monarquia. Vote presidencialismo, vote república. Começa aqui o programa Direta Sempre da Frente Republicana Presidencialista. Meus amigos, minhas amigas, o dia do plebiscito está chegando e ainda existe muita gente com dúvidas. Por isso o programa Direta Sempre foi ouvir as pessoas para ajudar a quem ainda não se decidiu. O povo brasileiro pergunta: eu gostaria de saber o que é a república. Essa palavra, república, vem do latim e significa o bem público. Hoje a gente entende república como governo que vem do povo. República é a forma de governo que o chefe da nação governa com tempo determinado. No Brasil republicano, o presidente sempre foi escolhido pelo voto direto. Eu gostaria de saber o que o presidente faz no parlamentarismo. No parlamentarismo, o presidente não governa. Quem governa é o primeiro-ministro, que não é eleito pelo povo. Ele é eleito pelo parlamento, pelos deputados. As funções do presidente no parlamentarismo quase não existem. Ele é uma figura decorativa. Joana, eu gostaria de saber qual é o tempo de mandato do presidente e do primeiro-ministro. No projeto presidencialista, o presidente governa por 4 anos. Depois acontecem novas eleições. No parlamentarismo, não existe tempo previsto para o primeiro-ministro ficar no poder. Ele pode ficar anos e anos, vai depender dos interesses do parlamento, dos deputados. Quando saiu o resultado do plebiscito, quando é que começa a funcionar o sistema escolhido? Com a vitória do presidencialismo, tudo fica certo. Em 1994, o povo escolherá o novo presidente da República, novos governadores e novo Congresso. Se o parlamentarismo vencer, o que é muito difícil de acontecer, vai ser preciso mudar a Constituição e fazer novas leis. A gente vai esperar muito tempo para saber o nome do primeiro-ministro.
A primeira indicação para o cargo de primeiro-ministro deverá ser aprovada pelos deputados. Se eles não aprovarem o nome, haverá uma outra indicação. Se na terceira tentativa ninguém conseguir se entender para aprovar o nome do primeiro-ministro, o presidente poderá dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Já imaginou começar tudo de novo? Eu quero saber o que vai acontecer se não votar nesse plebiscito. Votar no plebiscito é obrigatório como em todas as eleições. E este ano vai ter voto em trânsito. Você pode votar fora de sua cidade. Informe-se na sua zona eleitoral como fazer. Mas é importante votar. Esse direito é seu e você sabe. É com o seu voto que se faz as mudanças que você quer. Eu gostaria de saber como eu devo votar na cédula, se eu devo votar 2 vezes. Sabe, até agora eu não sei como eu devo votar. No plebiscito, nós vamos votar para a forma e o sistema de governo. Do lado de cá é a forma monarquia e república. Do outro lado, sistema de governo, parlamentarismo e presidencialismo. Eu vou votar assim. Número 2, república deste lado. E presidencialismo também número 2 do outro. Não se esqueça, vote nos dois, república e presidencialismo. Joana, eu queria saber quem são as principais lideranças do presidencialismo. Mais do que pessoas, aqui no nosso programa, temos procurado mostrar e difundir as ideias e os conceitos do presidencialismo. De qualquer forma, seu Antônio, as lideranças do presidencialismo estão por todo o Brasil, já que a Frente Republicana Presidencialista é suprapartidária, isto é, ela é composta por militantes e lideranças de todos os principais partidos brasileiros. PFL, Partido da Frente Liberal. PDT, Partido Democrático Trabalhista. PT, Partido dos Trabalhadores. PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Até amanhã, meus amigos. Globo e você, toda hora, tudo a ver. O Mapa da Mina, a nova novela das 7, de segunda a sábado.